Muitos de nós sonhamos com mudanças na vida, como começar um novo hábito, alcançar uma meta profissional ou melhorar nossos relacionamentos, mas esses desejos frequentemente ficam presos na rotina do dia a dia. É uma verdade universal que esses sonhos não realizados criam um vazio interior, uma frustração constante que nos faz sentir como se estivéssemos sempre, quase, vivendo a vida que desejamos. Imagine acordar todos os dias com o mesmo desejo ecoando na mente, vendo o tempo passar como areia escorrendo pelos dedos, sem que nada mude de fato. Essa paralisia não é algo raro. É uma epidemia silenciosa que rouba nosso potencial e nos deixa presos em um ciclo de inação. Como disse o filósofo Friedrich Nietzsche, o desejo sem ação é apenas um sonho desperdiçado. Mas e se eu te disser que é possível transformar esse sonho em realidade em apenas 24 horas, com um ritual simples que selasse seu compromisso consigo mesmo? Hoje vamos explorar o ritual Escreva Sinal de Mais Assine em 24H, uma ferramenta poderosa para converter desejos vagos em compromissos reais e tangíveis. Pense naquelas vezes em que você adiou algo importante, dizendo a si mesmo que ainda não era o momento certo. Essa procrastinação crônica é uma reação comum, onde desculpas como preciso de mais preparação nos mantêm parados no lugar. E fácil cair nessa armadilha, como no caso de alguém que deseja começar a se exercitar para melhorar a saúde, mas sempre alega cansaço do trabalho e acaba se distraindo com as redes sociais. No final do dia, o sentimento de culpa surge, perpetuando um ciclo de autossabotagem que parece interminável. Outra reação frequente é a racionalização superficial, onde fingimos que o desejo não é tão importante, dizendo coisas como eu me acostumei assim ou talvez não fosse para ser. Por exemplo, imagine uma pessoa que sonha em mudar de carreira, mas se convence de que o emprego atual é estável o suficiente, mesmo que a faça infeliz, evitando qualquer passo concreto. Se você se reconhece nessas situações, saiba que não está sozinho. Essas armadilhas psicológicas afetam a maioria das pessoas em algum momento. Elas nos mantêm presos em uma vida medíocre, roubando a chance de realizarmos nosso verdadeiro potencial. Agora, vamos desvendar por que continuamos nessa prisão invisível, explorando as raízes psicológicas que alimentam esse ciclo. Muitas vezes, os desejos não se transformam em ações por causa de crenças erradas, como o medo do fracasso, que nos bloqueia antes mesmo de tentarmos. Há também a ilusão de que existe um momento perfeito para agir, uma ideia que o cérebro usa como autopreservação, mantendo-nos na zona de conforto. Essa zona é como um casulo acolhedor, mas insatisfatório, onde o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. O resultado é um ciclo vicioso. O desejo surge, a inação toma conta, o arrependimento aparece e tudo recomeça no dia seguinte. Por exemplo, você pode planejar mudar algo na vida, mas o medo de não ser bom o suficiente paralisa você, reforçando a crença de que nunca vou conseguir. No contexto do ritual, escreva sinal de mais assine em 24H. Esse ciclo é exatamente o que impede as pessoas de darem o primeiro passo concreto. Mas há uma outra verdade que pode mudar tudo isso, uma perspectiva que inspira ação imediata. A verdadeira força não está em eliminar o medo ou a dúvida, mas em agir apesar deles, como ensina o ritual que vamos discutir. Como disse Eleanor Roosevelt, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Isso significa que você pode transformar um desejo vago em um compromisso inquebrantável com um ato simples, sem esperar por condições perfeitas. Pense na história de uma mulher que sonhava em escrever um livro há anos, mas sempre adiou por insegurança. Um dia, ela decidiu escrever seu desejo e assiná-lo em 24 horas. Aquela assinatura simples a impulsionou a começar, e hoje ela é uma autora publicada. Essa é a magia da ação imediata. Grandes mudanças não exigem grandes esforços,
apenas o primeiro passo corajoso. Agora é hora de acender a chama interior que existe em você, de reconhecer o valor que sempre esteve presente. Você não está quebrado. Você apenas precisa ser compreendido e motivado da forma certa. Seus desejos são sinais da sua essência mais profunda, esperando para serem liberados e transformados em realidade. Dentro de você há uma força inabalável, sua intuição que sabe o caminho certo, sua fé que move montanhas e o desejo que é o fogo da sua alma. É hora de acender essa luz e dizer a si mesmo: eu posso transformar o vago em concreto, começando agora. Você não precisa ser perfeito para agir. Basta dar o primeiro passo com o ritual e escreva sinal de mais assine em 24H. Vamos para a solução concreta, onde eu vou guiar você passo a passo para colocar isso em prática. O ritual é simples, mas profundo, e segue um modelo de compreender, sentir e agir para garantir que o compromisso seja real. Primeiro passo: compreender o desejo. O objetivo aqui é identificar e clarificar o que você realmente quer, tornando-o concreto e específico. Ação: pegue um papel e anote seu desejo em detalhes, respondendo perguntas como: o que eu realmente quero? E por que isso é importante para mim? Por exemplo, se o seu desejo é mudar de carreira, escreva algo como: quero ser um escritor freelance porque isso me trará liberdade criativa e satisfação pessoal. Faça isso com calma, em um ambiente tranquilo, para que as palavras fluam de forma autêntica. Segundo passo: sentir a emoção. Agora, conecte-se emocionalmente ao seu desejo para gerar uma motivação interna que impulsione a ação. Ação: visualize o resultado final e sinta as emoções associadas, como alegria, empoderamento ou paz, por pelo menos 5 a 10 minutos. Exemplo: imagine-se no novo emprego, sentindo a satisfação de realizar o que ama, e anote essas emoções para reforçar seu compromisso. Isso cria uma conexão profunda que transforma o desejo em algo vivo e palpável. Terceiro passo: agir com o ritual. Aqui é onde o compromisso se torna tangível. O objetivo é transformar o desejo em um pacto real dentro de 24 horas. Ação: escreva o desejo de forma clara, como um contrato pessoal, e assine-o, adicionando uma data e uma frase de compromisso, como eu me comprometo a agir nos próximos dias. Exemplo: eu, seu nome, me comprometo a enviar meu primeiro currículo para uma vaga de escritor até o final da semana, e assine com sua assinatura. Guarde esse documento em um lugar visível para que ele sirva de lembrete constante. Quarto passo: reforçar e monitorar. Para garantir que o compromisso dure, revise o documento assinado diariamente e dê passos pequenos para progredir. Exemplo: no dia seguinte, envie um e-mail relacionado ao seu desejo e anote o progresso em um app de tarefas para manter o momentum. Lembre-se, o ritual deve ser feito com urgência, mas sem pressa, quebrando o ciclo de inação e selando sua transformação. Em resumo, transformar desejo em compromisso não exige força sobre-humana, mas sim um ritual simples como esse, que desperta sua potência interior. Não espere mais, pegue um papel e caneta agora mesmo, escreva seu desejo e assine-o antes que o dia termine. A sua transformação começa neste exato momento. O que você está esperando para dar o primeiro passo? Muitos de nós sonhamos com mudanças profundas, como iniciar um novo hábito que transforme nossa saúde, mas esses desejos ficam presos na teia da rotina diária, gerando um vazio que ecoa em nossa alma. É como se estivéssemos sempre no limiar de uma vida melhor, mas incapazes de dar o primeiro passo, vendo os dias se transformarem em semanas e os sonhos em ecos distantes. Essa frustração crônica nos consome, roubando a alegria e o propósito, pois sabemos que há algo mais, mas o medo nos paralisa. Imagine acordar todos os dias com o mesmo desejo não realizado,
sentindo o tempo escorrer como areia fina entre os dedos, sem que possamos segurá-lo. Essa paralisia é uma epidemia silenciosa, afetando milhões, onde os desejos vagos se tornam prisioneiros da inércia. Como Friedrich Nietzsche afirmou, o desejo sem ação é apenas um sonho desperdiçado, uma verdade que ressoa em cada um de nós. Mas e se houvesse uma forma simples de quebrar essa cadeia, transformando o desejo em um compromisso real em apenas 24 horas? Apresento a você o ritual Escreva Sinal de Mais Assine em 24H, uma prática poderosa que selará seu pacto consigo mesmo e despertará a ação imediata. Não se trata de magia, mas de um ato simbólico que muda a perspectiva, tornando o intangível em algo concreto e inegociável. Agora, vamos explorar as armadilhas que nos mantêm presos, para que você possa reconhecê-las e superá-las. Uma reação comum é a procrastinação crônica, onde dizemos a nós mesmos: ainda não é o momento certo, adiando indefinidamente o que o coração clama. Essa desculpa parece inofensiva, mas ela se transforma em uma corrente que nos prende ao conforto ilusório do agora. Pense em alguém que deseja começar a se exercitar para ganhar vitalidade, mas sempre alega cansaço do trabalho, escolhendo o sofá em vez da ação. No final do dia, o arrependimento bate, mas o ciclo se repete, perpetuando a autossabotagem que nos rouba o progresso. Outra reação é a racionalização superficial, fingindo que o desejo não é tão importante, dizendo: eu me acostumei assim, talvez não fosse para ser. É uma forma de proteção, mas que nos condena a uma vida medíocre, onde os sonhos são enterrados sob camadas de justificativas vazias. Por exemplo, uma pessoa que sonha em mudar de carreira, mas racionaliza: meu emprego é estável, mesmo que me faça infeliz, evitando qualquer risco. Se você se reconhece nisso, saiba que não está sozinho. Essas armadilhas são comuns, mas elas podem ser desmontadas com conscientização. Elas nos mantêm em um estado de estagnação, onde o potencial fica adormecido, esperando por um despertar que nunca chega. Agora, desvendo as raízes profundas que nos prendem, para que você entenda o ciclo invisível e possa romper com ele. Os desejos não se tornam compromissos por causa de crenças erradas, como o medo do fracasso, que nos faz recuar antes mesmo de tentar. Há também a ilusão de que o momento perfeito existe, um padrão inconsciente que nos mantém na zona de conforto, priorizando o conhecido. Esse ciclo vicioso é assim: o desejo surge, a inação toma conta, o arrependimento aparece e tudo recomeça, como uma roda que não para. Por exemplo, você planeja mudar, mas o medo de não ser bom o suficiente paralisa, reforçando a crença de que nunca vou conseguir. No contexto do ritual, escreva sinal de mais assine em 24H. Esse ciclo é o grande obstáculo, impedindo o primeiro passo que poderia mudar tudo. Mas há uma nova verdade a ser revelada, uma perspectiva que pode transformar sua visão e inspirar ação imediata. A verdadeira força não está em eliminar o medo, mas em agir apesar dele. Como ensinou Eleanor Roosevelt, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. O ritual Escreva Sinal de Mais Assine em 24H demonstra que grandes mudanças começam com atos simples, quebrando a ilusão de que precisamos de esforços hercúleos. Pense na história de uma mulher que sonhava em escrever um livro, mas adiou por anos. Ao assinar seu desejo, ela deu o primeiro passo e se tornou autora publicada. Essa é a outra verdade. O compromisso nasce da ação imediata, não da perfeição, e pode mudar o rumo da sua vida em apenas um dia. Agora, acenda a chama interior que sempre esteve em você, reforçando seu valor e chamando à tona a força que o universo colocou em sua alma. Você não está quebrado. Seus desejos são sinais da sua essência mais profunda, esperando para serem liberados e vividos plenamente. Dentro de você há uma intuição que sabe o caminho certo,
uma fé que move montanhas e um desejo que é o fogo da sua existência. É hora de acender essa luz, transformando o vago em concreto, e o ritual, escreva sinal de mais assine 24H é a chave para isso. Você não precisa ser perfeito, basta começar, e essa simples ação o impulsionará para uma jornada de autodescoberta e realização. Vamos agora à solução concreta, apresentando os passos práticos para você colocar em prática esse ritual transformador. Passo 1. Compreenda o desejo, reflita e anote o que você realmente quer, respondendo: o que eu desejo? E por que isso importa? Por exemplo, se o desejo é mudar de carreira, escreva: quero ser um escritor freelance porque isso me trará liberdade criativa e satisfação pessoal. Faça isso em um papel ou diário, tornando-o claro e detalhado para que não haja espaço para ambiguidades. Passo 2. Sinta a emoção. Visualize o resultado e conecte-se às emoções, como alegria e empoderamento, por 5, 10 minutos. Imagine-se vivendo esse desejo, sentindo a satisfação, e anote essas emoções para reforçar sua motivação interna. Passo 3. Haja como ritual. Escreva o desejo de forma clara. Assine-o como um contrato pessoal e adicione uma data para o compromisso. Por exemplo, eu, seu nome, me comprometo a enviar meu primeiro currículo para uma vaga de escritora até o final da semana. E assine. Guarde-o em um lugar visível para lembrar-se diariamente do pacto que fiz consigo mesmo. Passo 4. Reforce e monitore. Revise o documento todos os dias e dê passos pequenos, como enviar um e-mail relacionado, para manter o progresso. Lembre-se, faça isso sem pressa, mas com urgência, para quebrar o ciclo de inação e transformar seu desejo em realidade palpável. Em conclusão, transformar desejo em compromisso é acessível a todos, através de um ritual simples como escreva sinal de mais assine em 24H. Essa prática desperta sua potência interior, quebrando ciclos de frustração e abrindo portas para uma vida mais plena. Não espere mais, pegue um papel e caneta agora. Escreva seu desejo e assine-o antes que o dia termine. Sua transformação começa neste exato momento. O que você está esperando para dar o primeiro passo e reivindicar o que é seu por direito? Muitos de nós sonhamos com mudanças profundas, como iniciar um novo hábito ou alcançar uma meta que parece distante. Esses desejos, no entanto, frequentemente ficam presos no vazio da rotina diária, gerando uma frustração que se acumula dia após dia. Imagine acordar todas as manhãs com o mesmo pensamento: amanhã é o começo, mas o amanhã nunca chega. Essa inércia é uma realidade universal, roubando o nosso potencial e deixando um vazio interior que clama por ação. O tempo passa como areia escorrendo pelos dedos, e os sonhos se tornam ecos distantes de uma vida não vivida. Se você se reconhece nessa paralisia, saiba que não é sozinho nessa luta. É uma epidemia silenciosa que afeta milhões. Como disse Friedrich Nietzsche, o desejo sem ação é apenas um sonho desperdiçado, uma verdade que ressoa fundo em nossos corações. Mas e se houvesse uma forma simples de transformar esse sonho em realidade, em apenas 24 horas, com um ritual que selasse seu compromisso? O ritual escreva sinal de mais assine em 24H é essa chave, uma prática poderosa que converte o vago em concreto e o desejo em promessa inquebrantável. Prepare-se para descobrir como esse ritual pode mudar sua vida, despertando a força que já existe dentro de você. Agora, vamos explorar as reações comuns que nos mantêm presos nessa armadilha de desejos não realizados. Uma delas é a procrastinação crônica, onde sempre encontramos desculpas para adiar o que realmente queremos. Ainda não é o momento certo, dizemos, enquanto o medo disfarçado de razão nos paralisa. Pense em alguém que deseja começar a se exercitar, mas alega cansaço do trabalho como justificativa eterna.
No final do dia, o ciclo se repete, distrações tomam conta e o desejo se dissolve em culpa silenciosa. Essa autossabotagem é sutil, mas devastadora, perpetuando uma vida de quase e talvez. Outra reação é a racionalização superficial, onde convencemos a nós mesmos de que o desejo não é tão importante. Eu me acostumei assim, murmuramos, ignorando o desconforto que grita por mudança. Por exemplo, uma pessoa que sonha em mudar de carreira pode dizer: meu emprego é estável, mesmo que me faça infeliz. Assim, evitamos qualquer passo real, optando pela falsa segurança da zona de conforto. Se você se vê nessas armadilhas, lembre-se, elas são comuns, mas não inevitáveis. É hora de romper esse padrão. Agora, desvende o porquê de continuarmos presos, explorando as raízes psicológicas que alimentam essa inércia. Muitos desejos não se transformam em compromissos por causa de crenças erradas, como o medo do fracasso que bloqueia qualquer movimento. Acreditamos que o momento perfeito deve chegar, uma ilusão que nos mantém na autopreservação inconsciente. O cérebro prioriza o conhecido, mesmo que insatisfatório, criando uma zona de conforto que parece segura. Isso forma um ciclo vicioso. O desejo surge, a inação domina, o arrependimento bate e tudo recomeça. Por exemplo, você planeja mudar, mas o medo de não ser bom o suficiente o paralisa, reforçando a crença de que nunca vou conseguir. No contexto do ritual, escreva sinal de mais assine em 24H. Esse ciclo é o grande obstáculo, impedindo o primeiro passo decisivo. Entender isso é o começo da libertação, pois a conscientização quebra o poder dessas forças invisíveis. Agora, vamos para uma nova perspectiva, uma verdade transformadora que pode mudar tudo. A verdadeira força não está em eliminar o medo ou a dúvida, mas em agir apesar deles, com coragem renovada. O ritual escreva sinal de mais assine 24H prova que grandes mudanças começam com atos simples, quebrando a ilusão de que precisamos de esforços hercúleos. Como Eleanor Roosevelt afirmou, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Isso significa que você pode transformar um desejo vago em um compromisso inquebrantável, mesmo com incertezas presentes. Pense na história de uma mulher que sonhava em escrever um livro, mas adiou por anos devido ao medo. Um dia, ela decidiu escrever seu desejo e assiná-lo em 24 horas. Aquela assinatura simples a impulsionou a começar. Hoje, ela é uma autora publicada, provando que o compromisso nasce da ação imediata, não da perfeição. Essa é a outra verdade. Você tem o poder de mudar, e o ritual é o catalisador para isso. Agora, acenda o fogo interior que sempre esteve lá, reforçando seu valor e chamando sua força mais profunda. Você não está quebrado. Você é uma força da natureza esperando para ser liberada, com desejos que são sinais da sua essência verdadeira. Dentro de você há uma intuição que sabe o caminho certo, uma fé que move montanhas e um desejo que é o fogo da sua alma. E hora de acender essa luz, transformando o vago em concreto e o sonho em realidade palpável. Você não precisa ser perfeito para começar. Basta dar o primeiro passo com o ritual e escreva sinal de mais assine 24H. Sinta essa energia crescendo, pois ela é o que vai guiá-lo para uma vida de propósito e realização. Agora, vamos à solução concreta. Apresento os passos práticos para colocar o ritual em ação, sem pressa, mas com urgência. O primeiro passo é compreender o desejo. Identifique e clarifique o que você realmente quer, tornando-o concreto. Reflita e anote em detalhes, respondendo: o que eu realmente quero? E por que isso importa para mim? Por exemplo, se o desejo é mudar de carreira, escreva: quero ser um escritor freelance porque isso me trará liberdade criativa. Faça isso em um papel ou diário.
dedicando tempo para que as palavras fluam com autenticidade. O segundo passo é sentir a emoção. Conecte-se emocionalmente ao desejo para gerar uma motivação interna profunda. Visualize o resultado e sinta as emoções associadas, como alegria e empoderamento, por 5 a 10 minutos. Anote essas emoções para reforçar o compromisso, tornando o desejo algo vivo e tangível em sua mente. O terceiro passo é agir com o ritual. Transforme o desejo em compromisso tangível dentro de 24 horas. Escreva o desejo de forma clara. Assine-o como um contrato pessoal, adicionando uma data e uma frase de compromisso. Por exemplo, eu, seu nome, me comprometo a enviar meu primeiro currículo para uma vaga de escritor até o final da semana e assine. Guarde-o em um lugar visível para que sirva de lembrete constante e impulsionador. O quarto passo é reforçar e monitorar. Revise o documento assinado diariamente e ajuste ações pequenas para progredir. Por exemplo, no dia seguinte, envie um e-mail relacionado ao desejo e anote o progresso em um app de tarefas. Lembre-se, o ritual deve ser feito com calma, mas com urgência, para quebrar o ciclo de inação e construir momentum. Ao seguir esses passos, você não só transforma o desejo em compromisso, mas também constrói uma base sólida para mudanças duradouras. Finalmente, selamos essa transformação. Transformar desejo em compromisso é sobre um ritual simples que desperta sua potência interior. Não espere mais. Pegue um papel e caneta agora. Escreva seu desejo e assine-o antes que o dia termine. Sua jornada começa neste exato momento, e o mundo está pronto para receber a versão realizada de você. Lembre-se, a ação de hoje é o compromisso de amanhã, e você é capaz de tudo o que imaginar. Vá em frente, acenda essa chama e viva a vida que sempre sonhou. Obrigado por acompanhar esta jornada. Agora é a sua vez de agir. Que o ritual Escreva Sinal de Mais Assine em 24H seja o início da sua transformação verdadeira. Até a próxima, mantenha-se forte e comprometido. Muitos de nós sonhamos com mudanças profundas, como iniciar um novo hábito que transforme nossa saúde. Mas esses desejos ficam presos na rotina diária, gerando um vazio que ecoa em nossa mente. Imagine acordar todos os dias como o mesmo desejo não realizado, vendo o tempo passar como areia escorrendo pelos dedos, sem que nada mude. Essa paralisia é uma realidade comum, uma epidemia silenciosa que rouba nosso potencial e nos deixa frustrados com o que poderia ser. Você já se sentiu assim, como se estivesse sempre quase vivendo a vida que deseja, mas nunca dando o passo decisivo? Como disse Friedrich Nietzsche, o desejo sem ação é apenas um sonho desperdiçado, e isso nos lembra que precisamos agir para transformar esses sonhos em realidade. Mas e se eu te disser que você pode mudar isso em apenas 24 horas, com um ritual simples que selasse seu compromisso consigo mesmo? O ritual Escreva Sinal de Mais Assine em 24H é essa chave, uma prática que converte desejos vagos em compromissos tangíveis e inquebrantáveis. Pense na procrastinação crônica, aquela armadilha onde adiamos nossos desejos indefinidamente, dizendo a nós mesmos que ainda não é o momento certo. Essa reação é comum, como no caso de quem quer começar a se exercitar, mas sempre alega cansaço do trabalho para justificar a inação. No final do dia, o desejo se dissolve em distrações, como redes sociais, e o ciclo de culpa se repete, perpetuando a autossabotagem. Outra reação frequente é a racionalização superficial, onde fingimos que o desejo não é importante, murmurando: "Eu me acostumei assim". Por exemplo, alguém que sonha em mudar de carreira pode dizer: "Meu emprego é estável, mesmo que me faça infeliz", evitando qualquer ação real. Se você se reconhece nisso, saiba que não está sozinho.
Essas armadilhas psicológicas são comuns e nos mantêm presos em uma vida medíocre. Elas surgem de padrões inconscientes, como o medo do fracasso, que bloqueia nossos passos iniciais e nos faz acreditar que nunca seremos bons o suficiente. Além disso, há a ilusão do momento perfeito, um padrão que nos convence de que precisamos de condições ideais para começar, reforçando a inércia. O cérebro prioriza a zona de conforto, escolhendo o conhecido, mesmo que insatisfatório, em vez de arriscar o novo. Isso cria um ciclo invisível de fracasso. O desejo surge, a inação toma conta, o arrependimento aparece, e tudo recomeça no dia seguinte. No contexto do ritual, escreva sinal de mais assine em 24H. Esse ciclo é o que impede as pessoas de darem o primeiro passo concreto e transformador. Mas há uma nova perspectiva que pode mudar tudo. A verdadeira força está em agir apesar do medo, não em eliminá-lo completamente. O ritual nos mostra que grandes mudanças não exigem grandes esforços iniciais, mas sim um ato simbólico que quebra a ilusão da perfeição. Como disse Eleanor Roosevelt, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele, e isso se aplica perfeitamente aqui. Pense na história de uma mulher que adiou por anos o sonho de escrever um livro, paralisada pelo medo de não ser boa o suficiente. Um dia, ela decidiu escrever seu desejo e assiná-lo em 24 horas, e aquela simples ação a impulsionou a começar, levando-a a se tornar uma autora publicada. Essa é a outra verdade. O compromisso nasce da ação imediata, não da espera por condições ideais. Dentro de você, há uma força inabalável que espera ser despertada, uma essência profunda que seus desejos revelam. Você não está quebrado. Você apenas precisa ser compreendido e motivado a agir. Chamo agora pelo seu lado mais forte, sua intuição que sabe o que é certo, sua fé que move montanhas, e o desejo que é o fogo da sua alma. É hora de acender essa luz interior e transformar o vago em concreto, liberando o potencial que sempre esteve ali. Com o ritual, escreva sinal de mais assine em 24H. Você acessa essa força sem precisar de perfeição, apenas de um passo simples. Vamos agora à solução concreta, onde você aprenderá a colocar isso em prática, passo a passo, para garantir que o desejo se torne realidade. O primeiro passo é compreender o desejo. Pare e reflita sobre o que você realmente quer, tornando-o claro e concreto. Pergunte a si mesmo: o que eu desejo acima de tudo? E por que isso é importante para mim? Anote tudo em detalhes, como se estivesse desenhando um mapa para o seu futuro. Por exemplo, se o desejo é mudar de carreira, escreva: quero ser um escritor freelance, porque isso me trará liberdade criativa e satisfação pessoal. Faça isso em um papel ou diário, sem pressa, para que as palavras capturem a essência do seu anseio. O segundo passo é sentir a emoção. Conecte-se emocionalmente ao seu desejo para gerar uma motivação interna que impulsione a ação. Visualize o resultado final, imagine-se vivendo esse desejo realizado e sinta as emoções que surgem, como alegria, empoderamento ou paz. Dedique 5 a 10 minutos a isso, permitindo que as emoções fluam e se fixem em sua mente. No exemplo, visualize-se trabalhando como escritor freelance, sentindo a satisfação de criar e a liberdade de escolher seus projetos. Anote essas emoções ao lado do desejo escrito, reforçando o compromisso emocional que você está construindo. O terceiro passo é agir como ritual. Transforme o desejo em um compromisso tangível dentro de 24 horas, escrevendo e assinando como um contrato pessoal. Escreva o desejo de forma clara, adicionando uma data e uma frase de compromisso, como: eu me comprometo a dar os primeiros passos para realizar isso. Assine o documento, simbolizando um pacto consigo mesmo, e guarde-o em um lugar visível para lembrá-lo diariamente. Por exemplo, eu, seu nome,
Me comprometo a enviar meu primeiro currículo para uma vaga de escritora até o final da semana e assine. Faça isso o mais rápido possível, dentro das próximas 24 horas, para quebrar o ciclo de inação e criar urgência positiva. O quarto passo é reforçar e monitorar. Revise o documento assinado todos os dias e ajuste ações pequenas para progredir gradualmente. Comece com tarefas simples, como pesquisar oportunidades ou preparar materiais, e anote seu progresso em um app ou diário. No exemplo, no dia seguinte, envie um e-mail relacionado ao seu desejo e celebre cada pequeno avanço como uma vitória. Lembre-se, o ritual não é sobre pressa desnecessária, mas sobre criar um hábito de ação que sustente sua transformação. Ao seguir esses passos, você verá como um desejo simples pode se tornar um compromisso inquebrantável, mudando o curso da sua vida. Em resumo, transformar desejo em compromisso é acessível a todos, através de um ritual como escreva sinal de mais assine em 24H, que desperta sua potência interior. Não espere mais. Pegue um papel e uma caneta agora mesmo, escreva seu desejo e assine-o antes que o dia termine. A sua transformação começa com essa ação simples, e o mundo que você sempre sonhou está ao alcance das suas mãos. O que você está esperando? A hora é agora. Vai e faça acontecer.